Olá, meus queridos irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. A você, meus irmãos e irmãs que nos acompanham sempre em nossas mensagens, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal. Convido você agora a estar clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e estivesse aí se inscrevendo e também estivesse aí clicando nesse sininho para que todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação e também nos ajudasse a divulgar, a compartilhar essas mensagens para pessoas que precisam dessas mensagens. E eu queria estar trazendo para você, nessa oportunidade, uma palavra de alerta. Eu sou o pastor Luiz Carlos de Paula, da Igreja Cristã Nova Aliança em Petrópolis. E eu queria estar falando com você, nessa oportunidade, meus irmãos e irmãs, sobre uma palavra de atenção em nosso ministério. Às vezes até para outras pessoas podem lhe trazer um certo alerta para as suas vidas. Mas para nós como líderes evangélicos, essa palavra é muito propícia para nossas vidas, quando muitas vezes nós relaxamos de uma certa maneira, irmãos. Porque nós como cristãos, muitas das vezes, nós andamos somente pelo caminho da fé. E nós não andamos muitas vezes pelo caminho racional, que nós somos inteligentes. Não sei se você sabia que existem alguns momentos em nossas vidas, pela inteligência que nosso Deus nos deu, há momentos que nosso Deus ele permite que nós andemos pelo nosso caminho racional, porque Ele nos fez inteligentes. Claro que Deus ele gosta de participar de tudo, de qualquer decisão que eu tomo, de qualquer caminho que eu vou andar. O nosso Deus ele gosta de participar. Ainda que Ele esteja vendo, mas Ele gosta que nós o chamemos para que Ele possa estar conosco em toda decisão, em qualquer caminho que nós andemos. Mas tem momentos em que Ele nos deixa nós caminharmos para nós desenvolvermos, nós usarmos, utilizarmos a inteligência que Ele nos deu, irmãos. Mas a gente nota que tem pessoas que elas andam somente, às vezes, querem andar somente pelo caminho da fé e não andam pelo caminho racional. E esse texto que eu vou trazer, essa palavra que eu vou trazer para você, eu creio que faltou inteligência na vida desse homem, faltou prudência, ele não vigiou, ele recebeu uma ordenança de Deus, uma direção de Deus, uma palavra específica de Deus no seu coração. E esse grande profeta, não estou falando aqui de uma pessoa que era apenas um conhecedor, que ouvia falar, que Deus usava de vez em quando. Não, esse homem era um grande profeta, um homem usado por Deus, poderoso nas obras do Senhor, falava pela boca de Deus, mas esse homem, a gente não sabe o motivo, ele não usou sua inteligência. Aqui não fala de fé. Talvez pela sua fé, pela sua educação espiritual, pelos seus dogmas que ele tenha sido ensinado lá no colégio de profetas, ele quis honrar um outro profeta com a sua atitude, mas na medida em que ele quis honrar esse outro profeta, ele acabou desonrando Deus, uma ordem que Deus havia lhe dado. Eu sabia que às vezes nós agimos dessa maneira, irmãos. Às vezes nós usamos a nossa fé de uma forma errada. E precisamos ter esse equilíbrio, fé e raciocínio. Ter a fé em Cristo, mas usar o nosso raciocínio, nossa inteligência, para às vezes analisar se o que estou fazendo é correto, se é certo, se estou agradando a Deus. Eu queria estar meditando com você o livro de 1 Reis, capítulo 13. Eu não vou ler a história porque ela é longa, ela começa no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 24, que conta essa história. Mas eu quero ler apenas 3 versículos, que eu vou citar alguns no decorrer dessa palavra, para que o Espírito possa
nos dar essa atenção, nos despertar a nossa consciência. Diz assim, 1 Reis 13, do versículo 1, apenas até o versículo 3. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Por ser um texto extenso, eu quero me ater apenas nesses 3 versículos para nós termos uma noção daquilo que Deus quer falar comigo, já falou comigo, e aquilo que Ele quer se expressar no teu coração, a você, meu amado líder, a você, minha querida líder, pastor, pastora, missionária, seja diaconisa, seja a função que você exerce como líder no seu ministério, que o Espírito possa te deixar atento para aquilo que Ele quer falar com você. E o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é começando bem, mas terminando mal. Irmãos, eu queria iniciar com uma pergunta: quantas vezes você com certeza já ouviu essa expressão? O que deu na cabeça desse pastor? O que deu na cabeça dessa pastora, desse líder, desse missionário? Quantas vezes você já ouviu essa expressão no seu ministério, na sua vida? O que deu na cabeça de fulano para fazer isso? Para fazer esse tipo de atitude? Para tomar esse caminho? Para tomar essa decisão? Eu muitas das vezes já ouvi essa palavra. E eu mesmo já falei: meu Deus, o que deu na cabeça desse homem para fazer isso? E quando eu falo da cabeça desse homem ou dessa mulher, não falo de uma pessoa que não tem um referencial. Muitas vezes pessoas que têm referenciais, irmãos, pastores, líderes, pessoas que são referenciais no meio evangélico, que estão se passando aí agora por essa situação que aconteceu aí, né? Não quero citar nome, né? Na igreja, no cristianismo, desse assassinato desse grande líder, em que envolveu a família toda. Então nós vemos, irmãos, que nós ficamos imaginando: meu Deus, que deu na cabeça essa pessoa para agir dessa maneira? O que levou essas pessoas assim, e outros casos em que nos rodeiam, em que nós paramos e perguntamos: meu Deus, o que aconteceu com fulano, com ciclana, para poder agir dessa maneira? Então, quantas vezes, irmãos, eu já fiz essa pergunta para Deus. E já ouvi pessoas também fazer essas perguntas. Eu muitas vezes, irmãos, eu já me fiz essa pergunta. Ao observar muitos líderes. E a gente olha para a carta de Gálatas, capítulo 3, o versículo 3. Nós vemos, irmãos, esse homem que eu tenho uma admiração grande pelas suas cartas, pelas suas obras, apóstolo Paulo. Nessa sua carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 3, ele diz o seguinte: sois vós tão insensatos? Olha a palavra desse homem. Sois vós tão insensatos? Insensato quer dizer loucos. Trazendo para o nosso vocabulário, ele diz assim: sois vós tão loucos, que começando pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Paulo aqui, ele fala para a igreja de Gálatas, irmãos, começaram a obra pelo Espírito, ouviram tudo aquilo que ele havia falado, de repente eles começam a voltar a algumas práticas judaizantes, alguns tipos de cultos
que fugiu completamente daquilo que Paulo, os servos de Deus, haviam lhe ensinado. Então Paulo ele fala: sois vós tão insensatos, tão loucos. Eu gosto dessa palavra, que o salmista também usou essa palavra. O insensato. Insensato é aquele louco, age com loucura. E Paulo ele traz essa palavra. E eu queria estar falando sobre esse assunto, em que o próprio apóstolo Paulo ele inicia o que diz esse profeta. Paulo diz aqui: começou pelo Espírito e acaba pela carne. É como dizer assim: olha, você começou muito bem, mas está terminando mal. É como a história desse grande profeta. Nós vemos que esse jovem profeta ele era um verdadeiro filho de Deus, irmãos. Esse homem, ele era um verdadeiro filho de Deus. Preste atenção nas características desse homem. Ele era chamado homem de Deus. Ninguém era chamado dessa forma se não fosse respeitado. Somente aqueles que eram respeitados, profetas reconhecidos, aqueles que falavam e se cumpriam, somente esses no passado eram chamados dessa forma. Esse aí é um homem de Deus. Esse é um profeta de Deus. Então ele era assim chamado dessa maneira. Ele era chamado um homem de Deus. Não era simplesmente um conhecedor, e sim um homem consagrado totalmente a Deus, irmãos. Então nós não estamos falando de um profeta novo, de um jovem profeta, de um seminarista que acabou de se formar, em que sai do seminário, ainda precisa de um enchimento do Espírito Santo, está cheio da palavra, do conhecimento, mas precisa do conhecimento de Deus, da experiência de Deus, do revestimento do Espírito Santo. Porque existe uma diferença de se formar num seminário, ser um grande líder, tirar melhores notas num seminário, mas a outra diferença é ser um homem reconhecido por Deus, uma mulher reconhecida por Deus, que tem intimidade com Deus, que é temperado pelo Espírito Santo. O conhecimento é ótimo. A formatura maravilhosa. Mas a vida com Deus é ela que nos consagra. Ela que nos revela quem nós somos para o Senhor. E também para a sociedade e para a nossa igreja. Esse homem aqui, ele não era simplesmente um conhecedor. Ele era um homem consagrado a Deus, conhecido por Deus. Outra coisa que nos ensina, no versículo 1, este homem, ele havia recebido uma ordem específica do Senhor. Você lê isso no versículo 1. Ele recebe uma ordem específica vinda diretamente de Deus, que diz, eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Por ordem do Senhor. Bem explicado que ele recebe uma ordem diretamente de Deus. Ele deveria admoestar e anunciar o juízo. Isso ele fez. Ele seguiu tudo aquilo que era para ter sido feito. Ele recebe uma ordem de Deus. Essa ordem veio diretamente do coração e da vontade soberana de Deus. E tudo que Deus havia mandado ele fazer, que ele tinha que admoestar, que era o que era repreender de uma forma branda ao rei. Ele tinha que saber como se pronunciar, como falar com o rei, que ele ia repreender o rei, que estava errado. O rei estava no lugar errado. Ele estava pronto para queimar oferta no altar, e essa não era a função de um rei, era a função de um sacerdote. Esse rei estava abusando da sua autoridade. Ele estava agindo como o louco de Saul, que porque o profeta havia demorado
né? Porque Samuel havia demorado um momento, ele viu o povo se dispersando. O que ele faz? Ele vai, oferece, queima incenso no altar do Senhor, que não era função dele. Quando ele acende o incenso, quando ele coloca a oferta no altar, quem é que chega? O sacerdote Samuel. E ele fala: o que foi que tu fizeste? Como se dissesse, isso não era para você fazer. Ah, eu vi o povo dispersando e eu fiquei com medo de todo mundo fosse embora. Irmãos, ainda que ficasse ele só, mas obedecesse ao Senhor. Esse profeta, ele recebeu uma ordem específica de Deus. Uma ordem específica, ele deveria admoestar esse rei acerca desse grande erro que ele ia fazer. E esse homem, ele era um homem corajoso. No versículo 4, ele usa essa sua coragem, em que ele diz assim, ó, tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não a podia recolher. Olha que coisa! Um homem corajoso. Ele falou o que Deus mandou ele falar. Ele repreendeu de uma forma branda, educada, com reverência, autoridade daquele rei. Mas o rei estava completamente desnorteado, errado. Ele toma a decisão, manda prender o profeta. E quando lança a mão sobre ele, a mão da pessoa que estendeu ficou ressequida, secou-se a mão da pessoa. Tanto você vê que era um homem de Deus, um homem ungido pelo Senhor. Se nós olhar para a palavra, e nós já ninguém toca no ungido do Senhor, é isso aí. Um vai tocar no ungido de Deus, que é enviado por Deus. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que esse era um homem poderoso. Ele tinha um poder, uma autoridade de Deus sobre a sua vida. No versículo 5, olha o que esse homem faz. O altar se fendeu sobre a palavra que ele disse. Quando ele profetiza sobre o altar no versículo 2, o altar se fende e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. A palavra dele se cumpre, porque era um homem ungido por Deus. Deus comprovava o seu testemunho através de sinais e milagres. Deus comprovava, irmãos. Tanto você pode ver que aquela pessoa que estendeu as mãos sobre ele orou, a pessoa ficou curada, restaurou novamente a sua mão, a sua saúde. A pessoa volta a ficar normal novamente. Ele tinha uma autoridade, um poder de Deus na sua vida. Era um homem de Deus, homem ungido pelo Senhor. Então, quando Deus ele age através de nós, algo acontece, irmãos. Quando Deus age através de nossas vidas, algo acontece. Quando nós temos uma vida em conformidade com esse Senhor. Mas esse profeta, irmãos, ele fez tudo isso. Obedeceu ao Senhor. Mas esse homem, a gente não consegue entender essa história. Se levanta um outro profeta, os filhos daquele outro profeta viu o que esse homem fez. Deus havia dito para esse grande profeta, olha, entra na cidade, profetiza, não beba água, não coma nada. É como se diz Deus, faz o que eu mandei fazer e volta. Não pouse na casa de ninguém, não beba água, não coma. Olha a ordem de Deus, irmãos. Os filhos desse outro profeta, que o texto revela muito claro no versículo 11, dizendo que morava, olha o perigo, morava em Betel um profeta o quê? Velho. Profeta velho. Já não devia orar mais, não tinha mais compromisso com as coisas do Senhor. Havia já se entregado já. E o texto fala que havia um profeta velho. E esse profeta velho, ele não vigia.
os filhos dele dizem que esse grande profeta havia feito. Ele pergunta onde ele estava, pede para arriar sua mula e vai de encontro a esse profeta. Estava indo embora já, saindo da cidade. E ele disse para esse profeta palavras mentirosas, que ele também era profeta, e que um anjo de Deus apareceu a ele e mandou o profeta ficar na sua casa, comer e beber na sua casa. O que esse outro profeta tinha que fazer depois de toda a experiência que Deus havia comprovado através dele, irmãos? Primeira coisa que tinha que fazer, Senhor, é de ti mesmo, é tu que está falando isso comigo? Entende uma coisa, meu querido, minha querida irmã, Deus não se contradiz. Deus não disse uma coisa para você hoje, vai dizer outra amanhã, não. Deus não volta atrás no que ele fala, não. Deus não se contradiz. O que ele falou é aquilo que ele falou. O que ele selou é aquilo que vai acontecer. Então esse profeta, ele era um homem inteligente. Ele não precisava entrar pelo caminho espiritual, como eu disse no início, de dobrar o joelho e falar, Senhor, isso é de ti. Não, Deus tinha dado por uma palavra, ele conhecia. É como eu, como você, nós conhecemos o Deus que nós servimos. Sabemos que Deus não se contradiz. Se Deus falou algo comigo hoje, e amanhã alguém chegar e dizer diferente, eu não preciso estar dobrando o joelho, fazendo jejum, subindo no monte, fazendo consagração, para pedir resposta a Deus. Não, eu sou inteligente, eu sei o que Deus falou comigo. Se Ele falou, é aquilo que Ele falou. Deus não muda, Ele não se contradiz naquilo que Ele falou. Então esse profeta, ele volta. Ele era para usar sua inteligência, fala, não, meu Deus falou isso comigo, eu não vou fazer. Vou voltar para a minha cidade. Mas não. Ele foi para a casa daquele homem, comeu, sentou na mesa, e a mesma boca que o enganou, foi a mesma boca que usou para poder exortá-lo. Olha como são as coisas. Aquele homem, quando ele estava sentado à mesa com aquele profeta velho, começou a comer e a beber. Aquele profeta velho profetizou a desobediência dele. Olha que coisa incrível. Temos que ter prudência, irmãos. Temos que ser inteligentes. Somos homens e mulheres de Deus, que Ele nos separou para poder glorificar o seu santo nome, para sermos referenciais dele. E Deus não vai se contradizer com aquilo que Ele falou para você, não. Então você está até analisando, Deus falou isso, será que é dele mesmo? Irmãos, esse profeta, ele era corajoso. Se Deus te colocou a tarefa nas tuas mãos, execute essa tarefa. Não fica olhando para os obstáculos. Não fica esperando que se levante alguém para poder dizer, olha, isso aí não é de Deus, não. Tem certeza que Deus falou? Então faça. Execute o que Deus mandou você fazer para a glória dele. Esse profeta, ele não se manteve atento. E ele deixou-se enganar no versículo 18 e 19. Olha, tornou-lhe ele dizer, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, o profeta mentiu. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta velho. E diz o seguinte, ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Ele é exortado. O próprio profeta velho exorta. Irmãos, e esse homem ele não retorna para sua cidade. Ele não foi nem enterrado na sepultura dos seus pais, como era uma tradição, por causa da sua desobediência. E o mais incrível, que aparece um leão no lugar onde não tinha leões, Betel. Aparece um leão onde não tinha leão. E uma cena cinematográfica acontece. O leão mata o profeta, fica ele e a jumenta olhando o profeta morto. Olha só, onde é que um leão mata alguém e vai ficar ali observando, ele vai fugir. Primeiro, o leão não tinha leão, não era para ter leão naquele lugar.
Segundo, o profeta, um leão não faz isso. O leão mata, ele foge. Ainda mais perto de uma jumenta. Ficou os dois observando o cadáver do profeta. Irmãos, olha que coisa incrível. O que leva à desobediência a esse Deus maravilhoso. A conclusão que eu quero trazer para você nessa palavra, que eu espero que o Espírito tenha te alertado, te despertado, traga à tua consciência um sinal de alerta. Se Ele mandou você fazer, faça. Deus não se contradiz, Ele não volta atrás do que Ele mandou fazer. Está com medo? Peça coragem para Ele. Não tem experiência? Peça experiência. Não tem inteligência? Peça a experiência que Ele diz para os discípulos. Até vós tem falta de experiência e inteligência. E Ele diz lá na carta de Tiago, não tem sabedoria? Peça, que Ele te dá sem medida sabedoria. Então peça a Deus, meus queridos irmãs. Esse grande profeta, ele foi desobediente a Deus. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, olha que Paulo, ele volta a dizer para você, para mim nessa oportunidade, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Sabe o que é isso? Amaldiçoado, condenado, destruição, maldição. É isso que esse profeta tinha que observar. E esse profeta, ele sabia, ele não tinha essa palavra de Paulo, mas ele tinha essa revelação do Espírito na sua vida. Deus sempre falou com os profetas. Deus sempre confirmou aquilo no coração dos profetas. Então ele não podia voltar atrás. Ele sabia que Deus não se contradizia. E Paulo lhe diz aqui, ainda que desça um anjo dos céus, e o profeta velho disse, olha, um anjo me mandou dizer isso. O que ele era para fazer, irmãos? Precisava ele dobrar o joelho, fazer jejum, consagração? Não, era usar a inteligência. Ele ir nas escrituras, ele vê naquilo, nos seus ensinos que ele teve, nos papiros, naqueles livros de ensinamentos que ele teve no passado, naqueles rolos de livro que se aprendia nas escolas de profetas, em que ficaram aqueles escaninhos enrolados. Ele aprendeu ali. Ele era para saber que Deus não se contradiz, que Deus não volta atrás. Se Deus falou, ele ia se cumprir. Tinha dito isso lá em Números. Como é que o senhor não sabia da verdade? Então você vê bem, Paulo lhe diz isso, ainda que desça um anjo dos céus, ainda que desça outro e pregue outro evangelho, ainda que nós mesmos pregando outro evangelho, você não deve acreditar. Então, quero encerrar dizendo o seguinte para você, não acredite em qualquer espírito. Apóstolo Paulo, esse homem inteligentíssimo, Romanos 12, apresenteis a Deus um sacrifício vivo, o vosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e útil a Deus. E um culto o quê? Racional, irmãos. Um culto racional. Não acredite em qualquer espírito, não acredite em qualquer profecia, não acredite em qualquer coisa que fale com você. Mas pastor, fala bem, a pessoa tem uma boa eloquência, tem uma boa oratória, conhece Bíblia de capa a capa. O diabo conhece Bíblia melhor do que eu, do que você. Ele só não vive o que ele conhece. Mas ele, se ele quiser, nos dá aula de Bíblia. Ele só não dá porque ele não vive o que ele conhece. Não vai atrás de quem conhece Bíblia de capa a capa. Observa quem conhece Bíblia e vive Bíblia. Vive nas Escrituras. Anda pelas veredas da justiça de Deus. Encerrando, Deus não se contradiz, meus queridos irmãos. Não se contradiz. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te dê a graça, a vitória sobre a sua vida. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti e sobre ti Ele derrame toda a paz, a bênção, a direção do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus.